Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca, eu estudo Engenharia de Controle de Automação e Letras Português e Inglês. E eu vou estar acompanhando vocês na disciplina de Língua Portuguesa e também como corretora de redação. Eu agradeço essa oportunidade, eu acho incrível esse projeto. Espero que vocês desfrutem e deem bons resultados no Enem, tá? Então bora para nossa aula de literatura. Então, pessoal, hoje na nossa aula de literatura a gente vai ver sobre o humanismo. E nessa aula eu trouxe para vocês esses tópicos aqui, que é o contexto histórico, a estrutura social, as principais características desse movimento, suas produções e gêneros literários, alguns exemplos e os principais autores dessa época. Bem, o humanismo, ele também pode ser chamado de pré-renascentismo ou quatrocentismo, e ele foi um movimento que surgiu na Europa no século XV. Ele foi uma fase artística, intelectual e filosófica que marcou essa transição do trovadorismo e o classicismo, da Idade Média e da Idade Moderna. A gente tem que lembrar que o humanismo ele é polissêmico, ele tem vários enfoques, só que a gente vai focar aqui no sentido mais histórico-cultural, principalmente no literário, que é a nossa disciplina. Então, o humanismo ele foi a segunda escola literária medieval, e ele corresponde exatamente a esse período de transição, da Idade Média para a Idade Clássica. A gente observa que nesse movimento temos alguns pontos a ressaltar, que são, por exemplo, o antropocentrismo. O humanismo, como o próprio nome diz, ele buscava o autoconhecimento do homem, ele visava as atitudes e as ações humanas, como as importâncias morais. No caso, a gente tem a justiça, o respeito, a honra, a liberdade. E o humanismo ele focava muito nisso. O antropocentrismo ele representa muito bem o humanismo, já que é o homem no centro do universo. Diferente do que a Igreja Católica pregava, que era Deus no centro do universo, no caso, o teocentrismo. A gente observa nesse movimento essa retomada da cultura grega antiga, que vem muito forte nessa glorificação do ser humano e dos seus atributos, das suas atitudes. A gente observa uma forte crítica à hierarquia medieval e isso pode ser resumido num bifrontismo, porque a gente observa o sistema feudal de um lado ruindo e o sistema mercantilista do outro nascendo. Aqui no contexto histórico, a gente traz uns 2 séculos antes, o 13 e o 14, o tiro inicial desse movimento foi a queda de Constantinopla. Por quê? Historicamente, o humanismo ele foi um movimento intelectual italiano, ele teve seu início nesse século XIII, e depois ele foi irradiando para toda a Europa. Com a queda de Constantinopla em 1453, muitos intelectuais gregos, professores, religiosos e artistas, eles foram se refugiar na Itália, em Florença. Tanto é que essa cidade é considerada o berço do Renascimento, E eles levaram essa ideia deles mais antropocêntrica, que vai de frente, com a visão teocêntrica medieval. Eles levaram essas principais ideias humanistas, e a gente observa muito que no humanismo eles têm essa imitação mesmo do grego, da filosofia grego-latina, a revalorização da filosofia de Platão, principalmente na questão da distinção entre o amor espiritual e o carnal, que é o neoplatonismo, e o homem reivindicando para si mesmo essa posição de destaque no universo. Isso foi muito forte no humanismo e em seguida no Renascimento. Com essa expansão marítima, essas ideias foram sendo disseminadas pela Europa. A gente observou um grande cientificismo, onde a gente teve inúmeras invenções. A gente traz Nicolau, a gente traz Galileu provando a teoria de Copérnico, de que o Sol não gira ao redor da Terra, e sim a Terra gira ao redor do Sol. Esse nascimento do mercantilismo e da burguesia foi muito forte, porque os senhores feudais, eles expulsaram os moradores, os camponeses, e esses moradores eles foram se refugiar ao redor das cidades. Com isso, criaram-se os burgos, que eram essas redondezas
protegidas por muros de pedras. E com o tempo, os mercadores, né, com a criação das rotas de comércio e a estipulação de uma moeda de troca única, eles começaram a levar e trazer também essa cultura, a literatura, o drama, além de financiar. Com a invenção da imprensa, essas ideias foram rapidamente, né, dissipadas, tanto a parte científica quanto a parte literária mesmo, cultural. E é importante a gente perceber que o humanismo ele foi o primeiro movimento em que a gente observa a separação da arte da literatura, principalmente da religiosidade, para o enfoque do cotidiano. A gente observa que pela primeira vez o povo também começa a ser o autor das obras, tanto teatro quanto as prosas e poesias. O povo ele começa a ser o enfoque, né, desse movimento. Aqui eu trouxe algumas coisas que é muito importante a gente lembrar, que foi a Mona Lisa. Ela foi pintada nessa época. A gente tem aqui Copérnico trazendo a valorização da ciência e grandes resultados, né, provando que o homem poderia ter resultados muito bons e cabíveis à nossa realidade com a ciência. E Galileu enfrentando, abre aspas, fecha aspas, a Igreja Católica, né? Porque se não fosse a Inquisição, a gente teria uma evolução científica muito maior. Essa tela representa muito bem a Igreja Católica oprimindo a ciência nessa época. Então, as principais características desse movimento. A gente observa a racionalidade. Nesse momento, o homem começou a pensar por si mesmo e não justificar seus atos por meio de Deus ou para Deus. Já que ele começou a pensar, ele começa a glorificar essas atitudes pensadas. E aí vem o antropocentrismo. O cientificismo é consequência dessas escolhas e dessas ações do homem. Vem em seguida o modelo clássico intelectual. A gente observa que retomou a valorização do corpo humano. Pela Igreja Católica era profano e tabu, mas o humanismo ele trouxe isso. Essa valorização tanto da beleza, do erotismo, quanto das emoções também. Essa busca da beleza e da perfeição. E não é à toa que a gente está em pleno século XXI e a gente está tendo que tratar e trazer alguns pontos mostrando que a gente já provou e já ultrapassou essa ideia de que a Terra é plana. Não, a Terra é um geóidezinho. A gente observa aqui o humanismo nas artes. Eu trouxe a Vênus porque ela representa bem essa retomada da cultura grega. Se você observar, é uma imitação mesmo, tanto das esculturas quanto do padrão de beleza da Grécia. A gente observa que na arte os temas mais relacionados foram os seres humanos, a beleza e a perfeição, com os modelos de verdade, principalmente do nu e do erótico. Nos gêneros e nas produções literárias, a gente vai observar o gênero lírico e o narrativo de forma proeminente, né? De lírico, a gente tem uma poesia humanista. De narrativa, a gente vai ter as crônicas históricas, as novelas de cavalaria e os textos teatrais. No caso de gênero lírico, que foi a poesia, ela foi chamada de poesia palaciana porque era uma poesia que ainda era financiada pelos nobres e pela corte. Então, ela tem esse nome de poesia palaciana e retratava exatamente esses costumes da corte, temas religiosos, porque, querendo ou não, a gente não pode tirar, essa era a realidade deles. A gente traz também algumas sátiras de algumas pessoas que tinham coragem de criticar, né, essas escolhas e a cultura medieval ainda. A gente traz já o heróico, que é o ser humano sendo tratado como algo bom, né? Porque, de acordo com a Igreja Católica, o homem ele não tinha esse direito de tomar as próprias decisões. E conquistas foram realizadas, grandes descobertas foram realizadas. Então, a gente tem essa retratação heróica do ser humano.
E no lirismo a gente observa ainda o amor trovadoresco com a retratação da mulher. Aqui a mulher já começa a ser mais um ser inacessível, divino, dramático, lindo, inalcançável. A gente tem que lembrar que o humanismo ele foi a base, né, do Renascimento. Muitos estudiosos eles não consideram o humanismo um movimento intelectual, porque ele absorve muito ainda do trovadorismo, né, da cultura medieval, e ele tem muito já do Renascimento. Só que a gente tem que considerar, no Enem cai, nos vestibulares cai esse movimento intelectual. Eu trouxe aqui um trecho da poesia palaciana, porque esse trecho de Aires Telles, ele trata dos desejos do coração, da saudade, essa questão de desespero emocional, necessidade de afeição, desejos do coração. E coincidentemente eu coloquei esse meme aqui do Papa porque para a Igreja Católica esse tipo de obra era profana. Então eles não compactuavam, eles criticavam extremamente esse tipo de comportamento do ser humano. E a gente observa que a crítica ela começou a ser construída nesse período, mas ela tomou força nos próximos movimentos e a gente vai observando ela de forma cada vez mais forte na literatura, na arte, nos teatros também, nas prosas em geral. A gente observa aqui que nesse trecho da poesia ele usa muitos termos coração, ele usa grandiosidade, eu tanto vos quero, coloca até mesmo uma escolha contra a razão dele e muitos questionamentos, né? A gente observa ainda essa questão do trovadoresco. Aqui a gente vai tratar a prosa humanista. E só para lembrar que nessa época a gente observa que as poesias elas passaram a ser declamadas. No trovadorismo elas eram cantadas e agora elas já são declamadas, faladas mesmo para o público. As crônicas elas são divididas em historiográficas e ficcionais. No caso das historiográficas, a gente observa que o marco do início do humanismo foi esse carinha aqui, Fernão Lopes. Ele foi considerado o pai da historiografia de Portugal, né, da história de Portugal. E é muito importante a gente ressaltar esses pontos das obras dele. Apesar de ser bem no início do humanismo, ele já era extremamente imparcial. Tanto é que os registros que ele fez, a gente considera como registro documental mesmo. Ele foi extremamente crítico e nacionalista. Ele relatava as principais obras dos reis de Portugal. Aqui a gente tem Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João I. Nessa época que o povo começou a ser autor e personagens principais das histórias. Aqui a gente tem as crônicas ficcionais, no caso as novelas de cavalaria. Isso aqui é grande parte ainda do trovadorismo. Só que essas novelas eram consideradas o entretenimento da época. Então, eram histórias de ficção que apresentavam muitos personagens heróicos, leais, alguns religiosos. Elas vinham, por exemplo, criticando escolhas das pessoas, criticando trechos da Bíblia, traziam esses trechos bíblicos. O comportamento das pessoas era a base dessas críticas, nessas crônicas aqui. A gente vem agora com os textos teatrais, né? E o principal nome do teatro é Gil Vicente. Eu trouxe ele porque a gente considera ele como a retratação mesmo do teatro do humanismo. O principal objetivo dele era sempre moralizar e criticar a sociedade, tanto as escolhas quanto o comportamento das pessoas. A gente até fala que o teatro vicentino, a gente fala de teatro vicentino por causa de Gil Vicente. As obras dele foram divididas em autos e farsas. A gente tem aí o Alto da Visitação, o Velho da Horta, o Alto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira. Esses dois últimos já foram de uma fase mais madura do Gil Vicente, então são as obras mais famosas dele.
Essa aqui é uma imagem que representa o Alto da Barca do Inferno, que era o teatro popular português e humanista. O Gil Vicente ele teve 3 fases de expressão artística dele. A primeira ela ainda vinha muito com os traços medievais. Ele não só escreveu em português, mas ele também escreveu em espanhol, justamente por uma influência que ele tinha de Juan de la Encina. Já a segunda fase dele, a gente começou a perceber essa sátira dos costumes, uma crítica social aqui, uma crítica social ali. Porém, a última fase dele, que foi o ápice artístico dele, e também foi uma escavação da crítica social muito forte. Ele usava a tragicomédia alegórica com uma variedade temática e linguística muito, muito presente. Foi o considerado, né, a época de maturidade expressiva dele. Então aqui as críticas dominavam sempre o enredo das obras dele. Esse cara aqui é o Gil Vicente. E eu vou falar um pouquinho sobre essa obra dele aqui, O Alto da Barca do Inferno. Como vocês podem perceber, esse trabalho dele, ele tem uns personagens assim: anjo, diabo, seu companheiro, fidalgo, onzeneiro, parvo, frade, brisdavaz, judeu, corregedor e procurador, enforcado, 4 cavaleiros. Essa analogia aqui, ela foi feita e eu trouxe para vocês pra gente perceber como que encaixa nesse enredo. Essa obra, ela coloca vários personagens em situações limites, que são quando eles morrem e chegam em um determinado porto, e nesse porto tem 2 embarcações. Uma ela é chefiada pelo anjo e vai até o paraíso, o céu do cristianismo, e a outra ela é comandada pelo diabo e seu companheiro. Ela já vai conduzindo para o inferno ou purgatório. Os personagens eles se apresentam diante do espectador em forma de desfile, um por um. Aí cada um vai enfrentando o seu destino. Esses personagens eles não têm detalhes ou características de psicologia própria. Eles são representações sociais de categorias mesmo. Por exemplo, quando a gente observa que o frade, ele representa toda a classe dos maus sacerdotes. Quando a gente coloca o judeu, representa os infiéis, que são alheios à fé cristã. Tudo isso aqui é simbologia que o Gil usava para criticar a sociedade e o comportamento deles na época. Já que tudo era em nome de Deus, as pessoas sofriam, né, com essa realidade em muitos aspectos, então ele usava para criticar, ele não concordava com isso de forma alguma. Essas alegorias são imagens, né, que servem de símbolo e interpretação, como essas representações de uma situação, no caso dele, um setor social. Por exemplo, o fidalgo ou o pajem são alegoria, e uma cadeira são alegorias da nobreza. Essa é a parte da nobreza ociosa de Portugal. Ele se inspirou muito no teatro alegórico medieval, onde tinha puramente a cenografia e também nos momos manifestações populares, né, que pudessem cativar o espectador, mas também transmitir a crítica que ele tanto queria mostrar. Quando a gente traz aqui do Gil Vicente a outra obra dele, a Farsa de Inês Pereira, a gente observa que também é uma crítica e o enredo ele é transmitido por causa da história da Inês. No caso, a Farsa de Inês Pereira, ela é uma obra que critica, no caso, ele critica o comportamento amoral e degradante da sociedade na época. A Inês Pereira ela é considerada uma moça bonita e solteira dentro da obra, e ela se vê obrigada a passar o dia, né, nas tarefas domésticas. Ela fica se queixando, ela vê no casamento uma chance de se livrar dessa vida. Então ela idealiza um noivo rico, educado, cavalheiro, que cortejasse ela, cantasse, dançasse, que fosse um fidalgo capaz de lhe dar uma vida feliz. Um dia,
Leonor Vaz, que é uma casamenteira, chega na casa da Inês dizendo que havia sido atacada por um clérigo, mas que ela conseguiu escapar. Quando Leonor foi à casa da moça para relatar que Pero Marques, um rico camponês, quer se casar com a Inês, a moça lê a carta que Pero escreveu com suas intenções de casamento, mas ela não se conforma com a rusticidade do moço. Por quê? Ele tinha dinheiro, mas ele era camponês. E ela queria alguma coisa mais refinada, alguma coisa mais rebuscada. Ela age de uma forma bem ruim, ela concorda. Ela vai receber ele na casa dela só pra ela rir da cara dele. Ela é bem grossa quando ele chega. Ela não demonstra nenhum traquejo social. Depois ela desencoraja ele do casamento. Ele vai embora, ele fica arrasado. Aí chega um outro personagem que vai oferecer ela a Braz da Mata, que é um escudeiro. Só que ele é falso. Ele é uma mentira, ele é um cara bem ruim. E o que ele queria era dar um golpe do baú nela. Ela se casa com ele, sofre muito, ele maltrata pra caramba ela. No final, ela se separa. Não é que ela se separa, ele morre em combate. Ele tava fugindo do combate e morre. E era tão ruim que quando ele saiu, ele deixou o moço, que é o Fernando, só pra vigiar a Inês, deixar ela trancada em casa durante todo o período da guerra. Quando ele morreu na guerra, ela dispersou esse moço e foi, continuar a vida dela. Ela topou se casar com o Leonor, ela topou se casar com Pero Marques, que era o camponês, só que ela trai ele justamente com um personagem que é ela trai ele com um personagem que se diz religioso. E o pior é que uma cena muito marcante dessa peça é que pra atravessar, tipo assim, um rio... cortar isso aqui. Tá. A Face de Inês Pereira ela é uma obra que critica exatamente o comportamento e a falta de moral da sociedade na época. Os personagens, eles são a Inês, a mãe, a Leonor Vaz, Latão e Vidal, Pero Marques, Braz da Mata, Moço e Ermitão. A Inês, ela é uma moça que se sente frustrada na vida que ela leva e ela quer levar uma vida mais confortável. Então ela acha que o casamento vai ser uma escapatória pra ela. Aí a Leonor Vaz, é uma casamenteira, ela chega oferecendo Pero Marques, que era um camponês rico, só que ele era ignorante. E a Inês queria alguma coisa mais refinada, ela desenhou dele, colocou ele debaixo dos pés e tratou ele muito mal nessa situação. Então, ela se casa com o Braz da Mata, só que ele é um escudeiro pobre que queria dar um golpe do baú nela. E aí, ele era muito covarde, ele foi pra guerra, morreu em combate, e ele era tão ruim com ela que ele deixou o moço, o Fernando, só pra vigiar ela trancada em casa todos os dias, só podia costurar. Desculpa. Então, o Braz, ele morre, e a Inês, ela vai tocar a vida dela. Desculpa. Ela aceita casar com o Pero Marques depois disso tudo. Porém, ela conhece o Ermitão, que é um monge falso. E esse monge, ele convence a Inês a ter um caso com ele, né, no caso. E aí ele declara... tipo assim, ele foi um ex-namorado dela no passado. Ele declara que ele se tornou um monge por causa dela, ela deixou ele. Ele convence ela a marcar um encontro com ele. E ela fala pro marido dela que ela vai ter... não vou parar, vou só cortar. Então... Na Face da Inês Pereira é uma obra que ela trata da falsa moral e dos costumes da época.
A Inês é uma menina infeliz que tá tentando melhorar a vida dela, ela acha a vida dela um tédio. Então ela quer casar com um cara nobre, rico, da corte. Uma casamenteira leva Pero Marques pra ela conhecer, que ele tava desejando casar com ela. E ela despreza ele, trata ele muito mal. Em seguida ela aceita se casar com o Braz da Mata, que é um escudeiro que é pobre e só quis dar o golpe do baú nela. Ele maltrata muito ela no casamento. Ele é convocado pra guerra e ele morre da guerra tentando fugir, né? Ele era tão ruim com ela que ele deixou ela trancada em casa sendo vigiada pelo moço, que é o Fernando. Depois que ela fica viúva, ela aceita se casar com o Pero Marques. E aí o que acontece? Ela ela reconhece o ermitão, que foi um monge com quem ela namorou antes. E esse cara, ele falou que virou monge só porque ela deixou ele. Só pra dar o migué mesmo, convencer, levar ela, né, pra ter um encontro romântico. Ele convenceu ela e ela falou pro marido levar ela lá, dizendo que era um encontro devoto com Deus. Só que quando tá no trajeto, tem um rio, e essa cena é bem famosa da obra. E nesse rio, o marido dela coloca ela nas costas para poder atravessar. E aí, ela tem... ele coloca ela até nas costas para atravessar. E essa obra do Gil é uma extrema crítica mesmo à moralidade das pessoas na época. Esses personagens, eles, lembrando, não tem nenhuma profundidade psicológica, eles são só alegorias, representação de grupos, instituições, ideias abstratas, né? Pra tratar, né, do setor social da época. E trazendo aqui os principais autores, a gente tem o Francesco Petrarca, o Boccaccio, com o Decameron e o Filocolo, Michel com os ensaios, o Dante Alighieri, Divina Comédia, Monarquia, o Convívio, Thomas More, a Utopia, a Agonia de Cristo e Epitáfio. Eu trouxe essa imagem aqui da criação de Adão porque ela representa muito o humanismo. Se vocês perceberem, no centro da tela, Adão tenta sempre tocar a Deus, mas ele ainda não toca. E essa representação, ela mostra o antropocentrismo, que é o homem tentando provar que ele é bom, tentando provar que ele pode chegar a Deus com as próprias ações. Porém, ele nunca chega. E essa imagem, ela representa muito bem isso. Tanto a sensualidade, o erotismo do grego, quanto os objetivos, o antropocentrismo do movimento. E eu trouxe aqui alguns exercícios pra gente, né, conversar um pouco. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Compôs peças de teatro de caráter sacro e satírico? Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal? Não, porque ele é do humanismo. Escreveu a novela trovadoresca Amáris de Gaula? Também não. Uma questão dessa só vai trazer algumas obras extremamente famosas, tá? Ela não tem como se aprofundar muito, né, no perfil literário do autor. Só escreveu peças em português? Não, porque ele tinha muita influência de João de la Encina. E representa o melhor do teatro clássico português? Poderia ser, só que a questão que mais fala a realidade do Gil Vicente é a primeira mesmo, compôs peças de caráter sacro e satírico. Essa era a marca dele. Leia as 3 afirmações abaixo a respeito da farsa de Inês Pereira. Pode ser colocada como representante do teatro de costumes vicentino? Pode, porque o teatro de Gil Vicente, ele era críticas morais, críticas e sátiras, e essa obra é basicamente isso. Encaixa-se na tradição da farsa medieval sobre o adultério feminino desenvolvida por Gil Vicente? Sim, se encaixa perfeitamente. Eu falei pra vocês do enredo e a obra trata disso, do adultério da Inês Pereira. Tanto é que o nome é A Farsa de Inês.
Inês Pereira é uma moça que vive na vila e pretende subir de condição. Sim, ela queria casar com um nobre, alguém refinado que cantasse e declamasse poemas para ela. Então, todas as alternativas estão corretas, sim, nessa questão. E por último, eu trouxe aqui um pedaço. E o texto, ele transcreve o autor teatral de maior destaque na literatura portuguesa. Pelo próprio texto, se pode identificar a época em que foi escrito. Assim, assinale em uma das alternativas a relação época-autor a que o texto pertence. Quando a gente observa esse trecho, a gente usa palavras que não são utilizadas mais. Então, é uma linguagem antiga e medieval. Tanto é que os personagens, quer dizer, a declamação... nessa questão aqui, eu vou deixar para vocês responderem para mim o que vocês acham. O texto acima, o texto abaixo, né, transcreve... E essa última questão que eu trouxe para vocês, ela também trata do Gil Vicente. A gente observa que nesse trecho da obra, a gente consegue observar a época do autor em que ele foi escrito. A gente retrata aqui uma dor, uma crítica de alma. E quem é o personagem que mais retrata isso? Justamente com o anjo custódio, que são os personagens que ele mais usava, é o Gil Vicente. Não sei se ficou bem claro para vocês essa questão, mas se você quiser pausar o vídeo e ler tranquilamente esse trecho, você vai observar que os personagens que são utilizados e a linguagem pertence ao teatro medieval do Gil Vicente. Ainda não retrata o clássico nem o romântico, muito menos naturalista e moderno. É claramente uma influência medieval que o Gil Vicente ainda carrega. Tá bom? Essa foi a bibliografia que eu utilizei. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só tratar com os monitores ou chamar a gente no privado. Tô aqui pra ajudar vocês nesse caminho até o Enem, tá bom?